Uma das principais ameaças que o nosso território sofre aqui na terra indígena Nhaque é a questão do agronegócio que vem avançando na redondeza do nosso território, porque ao redor do nosso território são só propriedades de fazendeiros, né? O marco temporal, ele viola todos os fundamentos dos direitos humanos. Um dos principais problemas que a gente enfrenta atualmente é o fogo. Os incêndios florestais nas áreas de cerrado têm sido um problema. Começa agora a série Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Oi pessoal, tudo bom? Neste especial abordamos o combate às mudanças climáticas sob a perspectiva dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado, em especial as que estão inseridas na região do Mato Piba, área que abrange parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E no episódio de hoje vamos falar sobre os povos indígenas do Cerrado e os desafios que enfrentam para se manter no território e resistir a iniciativas como as do Marco Temporal. Os povos indígenas são herdeiros de saberes ancestrais e, ao longo de milênios, manejaram e multiplicaram a biodiversidade do Cerrado. Esses povos, de distintas etnias, praticam o agroextrativismo de frutas nativas e plantas medicinais, bem como de outros tantos elementos para suas práticas culturais, artesanais e de subsistência. Desde o início da colonização, resistiram a diferentes formas de violência, que sempre buscou retirá-los de seus territórios de origem. Muitas de suas áreas se transformaram em latifúndios e os povos indígenas foram obrigados a se deslocar. Novo levantamento do Conselho Indigenista Missionário mostra que a invasão de terras indígenas triplicou durante o governo Jair Bolsonaro. E agora, mais uma vez, essas populações estão diante da ameaça da aprovação do Marco Temporal. Meu nome é Samantha Ocessinã, Cessinã é como minha família me chama. Eu sou do povo Chavante, daqui do estado do Mato Grosso. A minha família, a origem, na verdade, da minha família vem da região de Couto Magalhães, que é conhecido tradicionalmente como região de Norossurã, que fica próximo ao município de Campinápolis, aqui no Mato Grosso. Mas a minha família migrou dessa região de Norossurã e veio para a região que hoje é conhecida como Terra Indígena São Marcos. O marco temporal, ele viola todos os fundamentos dos direitos humanos. E que se o Brasil, ele de fato é signatário à Declaração Universal de Direitos Humanos e à Declaração dos Povos Indígenas das Nações Unidas, não deve acontecer um marco temporal. Assim como a Cessinã, a Gabriele, indígena terena do estado do Mato Grosso do Sul, também vê com preocupação a possibilidade de um marco temporal ser aprovado. Olá, eu me chamo Gabriele Marques da Silva, sou indígena do povo Terena, estou cursando Engenharia Florestal pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Atualmente moro na aldeia cabeceira da terra indígena Nhaque. Em relação ao marco temporal, é um grande retrocesso, uma grande ameaça, aos povos indígenas, porque o marco temporal é uma tese que defende que os povos indígenas só têm direito à demarcação de suas terras a partir da data de 5 de outubro de 1988, a data da Constituição Federal. E isso afeta grande, o processo de demarcação, em especial aqui no Mato Grosso do Sul. Vai afetar as terras que já são demarcadas e as que estão em processo de demarcação. Porque se for aprovado, as terras serão avaliadas e reavaliadas, E quem vai ganhar com isso é a bancada ruralista.
Então a gente tem que ter essa força contra o marco temporal, né? Porque não existe alguém querer colocar uma data, né? Sendo que nós, povos indígenas, já estávamos aqui em 1500 e querem colocar uma data, né? Para nós. Então não existe isso, sendo que nós somos os originários dessa terra, né? Então é uma grande ameaça, sim, esse marco temporal, e a gente vai, né, com a força dos nossos encantados, com o nosso Hanaiti Tukolviti, que é o nosso criador, que a gente vai derrubar essa tese, porque isso prejudica todos, porque as terras indígenas são as que protegem, né, a terra. E aí entra a questão também da crise climática, né, que isso é mundialmente. Então, assim, nós temos que derrubar o marco temporal, né? Porque é direito constitucional. Se aprovado no Legislativo via Projeto de Lei 490 ou julgado constitucional no Supremo Tribunal Federal, o marco temporal trará graves retrocessos para os povos indígenas e, consequentemente, para todos. Vamos ouvir Gabriele falar mais sobre esse tema. Atualmente, o nosso território ele é dividido em 4 comunidades: Aldeia Cabeceira, Aldeia Água Branca, Aldeia Taboquinha e Aldeia Brejão. Ao todo, somos aproximadamente 1.400 pessoas, aproximadamente, né? No geral do território. O nosso território ele não é demarcado, né? A gente espera que logo mais ele já esteja, né, para o processo de demarcação, mas atualmente não é um território demarcado, é apenas uma reserva indígena, né? E a nossa convivência com o bioma, né, presente aqui no nosso estado, é extremamente em equilíbrio dentro dos territórios, né? E isso faz com que a gente protege mais o nosso lugar, né? Porque o nosso lugar é sagrado, o território pra gente é sagrado. A gente tem que cuidar não só para nós, né? Mas para o mundo inteiro, porque a gente sabe que hoje o agronegócio não está nem aí, né? E isso é complicado, porque as terras indígenas são as que mais conservam, né, o meio ambiente. E aqui dentro do nosso território é em equilíbrio, né, porque a gente não abusa, né, da natureza. A gente colhe sementes, né, tem as argilas que, no caso as sementes para uso artesanato, a argila que é usado para fazer as nossas cerâmicas, né, que é do povo Terena. Então, assim, tudo é equilibrado. E dentro de um projeto aqui que temos também, a gente quer continuar com isso, sabe? A produção de mudas dessas sementes para que gerações futuras possam desfrutar também, né? Que a gente tem que proteger a nossa cultura de alguma forma. E eu acho que protegendo o nosso território é uma delas. Isso que a Gabriele trouxe é um fato comprovado. Dados do MapBiomas mostram que as terras indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil. Apenas 1,6% da perda florestal nos últimos 35 anos ocorreu em territórios indígenas. Por isso, a demarcação de terras indígenas é decisiva para conter o desmatamento e regular o clima. E o cerrado tem uma importância vital, assim como os outros biomas, porém não costuma ter a mesma visibilidade. O cerrado, ele é um bioma conhecido como a caixa d'água. As principais nascentes estão no bioma cerrado. E o bioma cerrado é o único bioma do Brasil que ele está ligado com outros 4. Né? No Brasil a gente tem 6 biomas, ele está ligado com outros 4. Então tudo que acontece dentro do bioma cerrado vai afetar a floresta amazônica, vai afetar a Mata Atlântica, vai afetar a Caatinga e afeta também o Pantanal. Quando a gente fala, então, qual a importância de se ter um manejo ou cuidado no território, é o cuidado para a nossa vida. Porque o território hoje, cuidado, protegido, vai garantir às futuras gerações que eles possam usufruir dos mesmos recursos naturais que atualmente a gente está vivendo. Só que essa responsabilidade cabe não somente a nós, enquanto povos indígenas, desse cuidado do território, cabe também à população não indígena que está em volta do nosso território. Porque a partir do momento que a gente cuida do nosso território na questão da fauna e da flora, se em volta do nosso território não tem essa conscientização,
fica um esforço muito fragilizado. Não porque a gente não quer, mas é porque é uma necessidade de toda a sociedade brasileira, de nós, povos indígenas, mas também a sociedade envolvente. Então, quando a gente fala também do cuidado do recurso hídrico por conta da pesca, digamos que nós estamos cuidando do nosso território, na parte hídrica, mas a partir do momento que vem um empreendimento por conta de uma usina hidrelétrica, por conta de uma PCH ou por conta de uma BR, sem o processo de consulta livre, prévia informada, sem o impacto ambiental que vai causar naquelas populações, de que adianta o nosso esforço? E quando a gente fala que é necessário fazer um processo de consulta, é necessário fazer um estudo de impacto ambiental, social e cultural e econômico, parte dos políticos ou dessas empresas diz que nós somos contra o progresso. Mas que progresso é esse? Que progresso é esse que precisa evoluir em cima das vidas de povos indígenas e comunidades tradicionais? Os povos indígenas sofrem com outras ameaças além do marco temporal, como o avanço do agronegócio para novas áreas de floresta, a chamada expansão da fronteira agrícola. Vamos ouvir a Gabriele novamente, contando sobre as pressões enfrentadas em seu território. Uma das principais ameaças que o nosso território sofre aqui na terra indígena Nhaque é a questão do agronegócio que vem avançando na redondeza do nosso território, porque ao redor do nosso território são só propriedades de fazendeiros, né? Sendo que algumas aqui da redondeza são áreas que são terras indígenas, mas que os próprios fazendeiros estão acabando com as únicas matas que ainda existem, né, dentro da propriedade. E com isso vem afetando um córrego que passa dentro do nosso território, que é o córrego Urumbeva. E isso está afetando demais a reprodução dos peixes, porque já quase não tem mais como a gente viver da pesca aqui, porque às vezes chega a época da pesca e quase não tem mais muitas espécies de peixe nesse córrego. E isso é uma questão muito importante que a gente vem, né, trabalhando também contra isso, né, porque eles estão aproveitando demais da mata ciliar, né, que fica do lado dos fazendeiros, porque existe um trabalho de minha autoria que eu, por SIGS, que é Sistema Internacional Geográficos, eu consegui delimitar a nossa área, que é a mata ciliar, dentro do nosso território. E dentro do nosso território está conservado. O problema é a questão do outro lado, né? E isso está afetando demais o córrego que passa na nossa comunidade. E sabemos que o córrego é importante para a gente, né? Porque faz parte do lazer, faz parte não só do lazer nosso, mas também para nossa fauna, para nossa flora, que dependem dessa água. E outra ameaça ao cerrado e aos povos e comunidades tradicionais que vivem no bioma são os incêndios criminosos. Enquanto os incêndios no Pantanal aumentaram mais de 220% este ano e já atingiram metade das terras indígenas na região, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o discurso de Bolsonaro na ONU culpabilizou os próprios povos originários pelas queimadas. As acusações do presidente são contraditórias quando se tem quase 2.000 indígenas atuando na linha de frente contra o fogo nos biomas brasileiros, de acordo com dados da FUNAI. Quem está colocando fogo dentro das nossas terras são os garimpeiros, ilegal, madeireiro ilegal e caçadores ilegais. O fogo é uma das etapas de um processo que consiste na retirada e venda ilegal de madeira, no desmatamento e na grilagem de terras e de águas. Tudo isso impulsionado pela expansão da fronteira agrícola, com o apoio de grandes empresas transnacionais do agronegócio, do hidronegócio e também da mineração. Essa é uma realidade fortemente observada nos territórios do Mato Piba. Vamos ouvir Antônio Veríssimo, liderança do povo Apinagé, da aldeia Cocalinho, localizada na região conhecida como Bico do Papagaio, no Tocantins. É nesse contexto que a aldeia dele está inserida. Um dos principais problemas que a gente enfrenta atualmente é o fogo. Os incêndios florestais nas áreas de cerrado tem sido um problema, uma ameaça grave, uma ameaça séria para o território em si, para as nascentes, para as matas ciliar que protegem as nascentes, para as aldeias, para as comunidades, para a floresta total
que acaba sendo prejudicada na sua biodiversidade, na sua fauna, na sua flora, e aí danificando as frutas nativas, que aqui existe também muita fruta nativa, então gerando um prejuízo gigantesco para nossas comunidades. O nosso povo aqui, desde 2014, existe a Brigada do Pé de Fogo do IBAMA, que é formada por indígenas. Entre 2014 até 2017, essa brigada funcionou de forma crescendo, se desenvolvendo. Cada ano crescia a quantidade de brigadistas, a estrutura era melhorada. A partir de 2017, teve um declínio, teve um sucateamento, um desmonte da estrutura da brigada. Então, agora, nesse ano de 2023, a gente está tentando que o governo volte a melhorar nesse mandato, daqui nesses 4 anos, a melhorar a estrutura, porque cada vez mais o fogo é uma ameaça muito grave e cada ano que passa o tempo está mais quente e a pressão ambiental, a pressão humana ao redor do território aumenta, então os incêndios também aumentam. Então precisa uma brigada forte, qualificada, preparada e equipada para fazer a prevenção, principalmente a prevenção do fogo nos territórios do Cerrado, principalmente os territórios indígenas, como é o caso aqui do território Apinagé. Nós temos também a brigada formada só por mulheres, jovens mulheres Apinagé. A exemplo do que aconteceu no Xerente, a brigada foi criada agora, a segunda brigada feminina, formada por 40 mulheres. Ela vai atuar agora desse ano, em 2023. Ela foi formada ano passado. Ela vai atuar junto com os brigadistas que são preparados pelo IBAMA. Existe também a aliança, que é a articulação, a atuação conjunta com as brigadas municipais aqui de Cachoeirinha e o Prédio Fogo, o brigadista indígena do Prédio Fogo e agora essa brigada feminina, no sentido de somar nessa prevenção do fogo, dos incêndios florestais. O fogo está muito ameaçador, muito sério, muito grave. A questão do fogo, cada ano aumenta o potencial, o risco, de fogo, com grande risco imprevisível, que a gente não pode medir, a gente não pode prever o tamanho do perigo. Todo ano a gente tem que estar preparado, de prontidão para responder e enfrentar, e impedir uma tragédia. Além da questão do risco à vida humana, existe o risco também de você perder a imensidão de uma grande quantidade de semente. Se queima uma floresta, você vai perder a semente e essa floresta queimada não vai poder mais dar semente muito tempo. Para recuperar, que crescer, vai demorar. Aí como é que a gente vai recuperar? Então é uma perda grande de alimento, tanto para nós, humanos, como para os animais da floresta, do campo. Por exemplo, um incêndio no banco, o prejuízo, já imaginou um incêndio numa loja, num shopping, um incêndio no posto de gasolina? Você já avaliou? Quando a mídia mostra, é um prejuízo grande, é uma coisa que é um prejuízo maior, assim. E aqui, quando o fogo acontece aqui na floresta, é do mesmo jeito, não é diferente, é um prejuízo igual ou maior. E entre as consequências dos incêndios que afetam a aldeia Cocalinho e região, estão as secas nos rios e a perda da biodiversidade. O território Apinagé é formado, em sua maioria, grande parte do território, formado pelo cerrado, pelos campos. Existem algumas áreas de colinas, no território, em serra, mas maior parte do território é campos, plano. Existe a floresta, que cobre as áreas de mata ciliar, que é formado por floresta. Existem também as áreas, aqui na área de transição, aqui já na região do Rio Araguaia. O território está localizado entre os dois rios, Tocantins e Araguaia, e o território pega a água dos dois grandes rios, que é o Tocantins e o Araguaia. A área, uma parte margeia o rio Tocantins, a outra parte não, margeia, mas as águas nascentes aqui, dessa parte onde a gente mora, da onde eu estou falando, elas desaguam para o rio Araguaia. Essa região aqui do território Apinagé
está na área de transição do Cerrado para a Amazônia. É uma região importante, estratégica, onde existe muitas frutas, ainda uma biodiversidade da fauna, da flora, mas é uma região bastante impactada para o plantio de eucalipto. Nos últimos anos, que é uma grande preocupação para nós. Em uma forma encontrada para proteger o patrimônio material e imaterial do Cerrado pela terra indígena Nioaque, onde vive Gabriele, e pela aldeia Cocalinho, onde Antônio mora, é o cultivo, armazenamento e troca de sementes nativas do bioma. E dentro do nosso território, muitas pessoas saem do território para trabalhar na cidade, a juventude sai para estudar nos municípios próximos, mas a maioria também ainda vive da agricultura familiar, né, do plantio, da produção de hortas, né, dentro do nosso território. Além também de mexer com artesanatos indígenas. E atualmente esse grupo da juventude que tem dentro do meu território, eu faço parte desse grupo da juventude também, eu e mais 30 jovens, a gente está buscando fortalecer ainda mais a nossa cultura, né? Buscando mais aprendizado, estamos fazendo produção de mudas, né? Como o nosso bioma é bioma Cerrado Pantanal, a gente está buscando preservar ainda mais, né? Porque hoje sabemos que os povos indígenas são os que mais protegem, né, as nossas matas. Hoje essa juventude está fazendo um papel muito importante dentro do território, não só em relação à produção de mudas, né, mas também em coleta de sementes, né, para fazer artesanato, fortalecer o nosso grafismo indígena, no geral fortalecer mesmo realmente a cultura do nosso povo terena, né, e buscando também cada vez mais aproveitar bastante os nossos anciões, que são um livro aberto que temos ainda dentro do nosso território, né, buscando saber mais sobre a nossa língua materna para que isso não seja perdido, para que isso fique para gerações futuras, né? A gente iniciou esse projeto pensando no fortalecimento de nossa agricultura indígena e a gente trabalha também com as sementes do Cerrado, semente nativa do Cerrado. Esse projeto foi pensado para fortalecer a nossa agricultura e animar nossas famílias, né, na questão da produção, porque a gente vem enfrentando um sério problema de consumo de outros produtos, né, que não é da nossa agricultura. Aí a gente quer voltar, fortalecer a nossa produção interna de produtos da agricultura familiar indígena, em parceria com os trabalhadores rurais, né, os camponeses, os assentados, quilombola. A gente está tentando fazer esse trabalho para a gente enfrentar essa situação de dependência de produtos comprados, né, produtos de fora. E aí a gente precisa fazer a multiplicação das sementes, né, da diversidade de sementes da agricultura. A gente buscou a coleta de sementes para guardar, para plantar, para produzir mudas, né, para a gente reflorestar, recuperar áreas degradadas, né, aqui na região. Então a gente está com esse projeto inicial, a gente está enfrentando dificuldades, né, em razão da pandemia, em razão do próprio governo passado, que não teve nem um tipo de incentivo para esse tipo de atividade, né, de projeto. E também o governo passado atrapalhou, procurou atrapalhar, procurou dificultar a ação dos parceiros, né, das ONG que atuam nessa questão do meio ambiente. O objetivo da Casa de Semente é essa mesmo, trabalhar em parceria com as quebradeiras de coco, com os quilombolas, com os camponeses, né, com outros povos indígenas. A
lógica de que a semente guardada é, na verdade, a semente no chão, plantada e manejada, é muito simbólica no processo de proteção dos territórios indígenas no Cerrado. E para isso, todos precisam pressionar para que a regularização fundiária dos territórios indígenas seja feita com urgência e teses como a do marco temporal não sejam aprovadas. Nós não queremos PL 490, então tá, minha pá! Elas significam morte desses povos e de toda a biodiversidade que eles ajudam a conservar. Você ouviu o terceiro episódio da série Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado. Voltamos na quinta-feira com o episódio regular do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. E daqui a 15 dias, com o quarto e último episódio desta série especial. A apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por Luiz Brasilino e Bianca Pio. Apoio na produção Tarsilo Santana e Olga Matos, da SESI. Consultamos materiais feitos pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e Campanha Agro é Fogo para a elaboração deste episódio. Saiba mais em campanhacerrado.org.br e agroefogo.org.br. Para conhecer o trabalho da SESI, visite sesi.org.br. A edição é da Beatriz Pasqualino e a sonorização é de André Paroche, da Rádio Tertúlia. Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio técnico, Rádio Tertúlia. Neste episódio você ouviu áudios da TV Cultura, Brasil de Fato, CNN Brasil e Rede TV.